Amados, Hebreus capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pai, obrigado, Deus, por este momento, obrigado pela sua palavra. Eu quero te agradecer pela vida de cada irmão, te agradecer, Deus, pela vida de cada família que nos acompanha pelo YouTube, declarando, Deus, que a tua presença está no nosso meio, nas nossas casas, está aqui no salão, e nós podemos então, Deus, assim, nos alegrarmos em ti. Porque quando nós estamos na tua presença, certamente o Senhor faz algo novo, algo bom e algo maravilhoso. Nós abrimos o nosso coração para receber a sua palavra, para receber a sua direção, ó Deus, para nos alegrarmos em ti, porque o Senhor é fiel, como nós acabamos de ler aqui. Aquele que prometeu é fiel e podemos descansar, Deus, na tua presença e na tua palavra. Deus, acompanha-nos nesse momento, nesta meditação, que o Teu Espírito nos ensine, nos fortaleça, nos liberte, nos cure e nos anime, porque precisamos do Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Irmãos, este trecho aqui da palavra aos Hebreus é mais ou menos um resumo de como a igreja deve viver nestes dias. Então nós vamos falar um pouco nesta noite sobre essas coisas. Vamos nos apegar com firmeza à esperança que professamos. Vamos também considerar uns aos outros e nós não vamos deixar de nos reunir e vamos conversar um pouco sobre isso nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações. Eu quero começar dizendo a primeira parte aí do versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu, aquele que prometeu é fiel. Para falar um pouco sobre a esperança, eu quero dizer que a nossa esperança está no Senhor. Irmãos, a nossa esperança não está nos homens, a nossa esperança não está nos políticos, a nossa esperança não está no sistema judiciário, a nossa esperança está no Senhor, amém? É isso, querido. A nossa esperança está em Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, então Ele fez promessas para nós. Eu quero então nessa noite falar um pouco sobre isso. Qual é a sua esperança? Qual é a esperança do cristão? Eu quero emprestar um texto aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Tito, lá no capítulo 2 da carta de Paulo a Tito, versículo 11 e em diante. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos ler ali? Vou esperar você abrir a sua Bíblia. Tito capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse trecho aqui é um trecho, eu diria, paralelo àquele que nós lemos ali da carta aos Hebreus. Mas aqui ele define qual é a nossa esperança. A nossa esperança é a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui fala um pouco mais também, dizendo que a graça nos ajuda a viver enquanto aguardamos a esperança. O apóstolo Paulo também fala que nós esperamos aquilo que não vemos. Aquilo que você vê, você não precisa esperar, você já tem presente. O que nós esperamos? A manifestação do Senhor. Eu até falei hoje de manhã brincando que eu estou um pouco apocalíptico, falando do final das coisas. Mas a verdade, irmãos, é que nós precisamos fazer uma leitura
da palavra de Deus com este foco, de que tudo que nós vivemos vai acabar um dia, e nós vamos dar conta da nossa vida, e essas coisas vão acabar, irmão, nós vamos estar para sempre com o Senhor, graças a Deus por isso, amém? Graças a Deus que não é só isso aqui, não é só dor, luta, angústia, enfermidade, morte, separação, não, nós vamos passar a eternidade com o Senhor, é bênção, querido. Muitas vezes as pessoas acham que o bom é viver aqui na terra, não, o bom é viver com o Senhor para sempre, amém? Então nós sabemos que aqui são lutas, dificuldades, angústia, também vitórias, muitas bênçãos, glória a Deus por isso, mas nós sabemos que bênção mesmo será lá com o Senhor, essa é a nossa esperança, temos que ficar firmes e agarrados nela. E aqui Paulo então, ele escrevendo a Tito, ele diz, olha, enquanto nós aguardamos a esperança, temos que viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. A maneira sensata de viver, irmãos, fala da prudência. Queridos, nós precisamos viver com sensatez. Os tempos são difíceis. Agora, nossa, vai fechar a igreja de novo. Nossa, mas eu gostava tanto da igreja. A única coisa que eu fazia, eu já não vou em shopping, eu já não vou em loja, eu só gostava de ir na igreja. Então a gente começa a reclamar, começa a murmurar. Irmãos, não faça isso, não se desespere. Não vamos reclamar, vamos viver de uma maneira sensata. Quem vive de maneira sensata não murmura, mas dá glória a Deus por todas as coisas. Não tem problema, Senhor, obrigado Deus, obrigado porque eu vou poder acompanhar o culto pelo YouTube, obrigado porque eu vou poder acompanhar a sala de oração, vou poder orar na minha casa, não tem problema, glória a Deus, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor está comigo o tempo todo. Irmãos, vamos viver de uma maneira sensata, não vamos reclamar, não vamos nos desesperar, mas vamos buscar a Deus em todo o tempo, de uma maneira justa, andar em justiça, esperar, a esperança, a injustiça, de uma maneira justa, fala da retidão. Amados, o crente é chamado para andar em retidão. Justiça, precisamos andar de uma maneira certa. Eu sempre vou pregar isso, eu acho que eu fui chamado para pregar isso. Eu sou chamado para pregar esse tipo de coisa. Falava assim, irmão, você precisa consertar a sua vida, você e eu precisamos andar em justiça, precisamos dar bom testemunho, precisamos ser bons pais, precisamos ser famílias excelentes, precisamos buscar a Deus, precisamos lutar para buscar a santidade, precisamos confiar em Deus, precisamos pedir perdão, precisamos de tudo isso, sabe por quê? Porque Ele nos purificou. Ele purificou para si mesmo um povo. Deus não apenas nos remiu, mas também nos purificou. Então nós precisamos entender o que é que somos chamados para andar em retidão. Nós não podemos, irmãos, participar de um culto, não podemos ler a palavra, não podemos adorar a Deus como adoramos nessa noite, dizendo que os meus pecados pesaram nos seus ombros. Então o que eu vou fazer? Eu estarei com as mãos levantadas a Ti, Senhor. Eu não posso cantar isso, e esta canção, esta oração, este louvor, esta adoração não fazer diferença na minha vida. Eu não posso cantar que a sua bondade me alcançou, me libertou, me conquistou, me aprisionou a Ele. Eu não posso cantar que Ele é santo, que o seu nome é lindo, e essas verdades espirituais não impactarem o meu coração e não mudarem a minha vida a tal ponto de eu andar em retidão, mudar o meu vocabulário, mudar as minhas roupas, se for o caso, mudar as amizades, me libertar de tudo aquilo que me prende. Por quê? Porque eu fui chamado para andar de uma maneira justa, em retidão. Preciso deixar que o Espírito Santo venha impactar o meu coração. Da mesma forma, somos chamados para andar numa vida piedosa. Irmãos, uma vida piedosa tem a ver com uma devoção a Deus, uma vida dedicada a Deus, uma vida apaixonada pelo Senhor, uma vida piedosa, é importar-me com aquilo que importa para Deus. Uma vida piedosa, irmãos, é amar a Deus a tal ponto que aquilo que é importante para Ele passa a ser importante para mim. É abrir mão, irmãos, muitas vezes das coisas que eu acho para agradar a Ele, para agradá-lo. Com todo o meu coração, com toda a minha vida, com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu tenho. Sou chamado, irmãos, para amá-lo, para viver para Ele. É quando você se importa com aquilo que importa para Deus. O que é que importa para Deus? Quando você ama, você se preocupa. Então, cheguei hoje à tarde para minha esposa e falei assim, você quer um café? Ah, não precisa. Não, meu amor, mas você quer, eu vou fazer um café. Ah, não sei, eu falei assim, eu vou fazer um café solúvel para mim, eu gosto de tomar café solúvel. Ela não gosta,
Eu esquento água, boto o pozinho ali, mexo a colher, está tudo certo, o café está pronto, facinho, tranquilo, eu gosto. Mas ela não gosta. Ela não gosta. Ela gosta do café coado, sabe aquele café no papel, com melita, aquele negócio, tudo, que você põe água quente. Ela gosta daquele café. Mas porque eu a amo, eu fui lá e passei um café para ela, da maneira que ela gosta. Eu podia fazer o café do jeito que eu gosto, mas por que eu não fiz? Porque eu queria agradá-la. Amém, irmãos? Eu sei que você também faz coisas para quem você agrada, para quem você ama. Você faz coisas para o seu filho, você faz coisas para o seu pai, para a sua mãe. Você faz coisas que você sabe que vai agradar o outro. Da mesma forma como eu sei que a Adriana faz tantas coisas para me agradar, porque nós nos amamos, irmãos. E quando nós nos amamos, nós cuidamos uns dos outros. Nós então cuidamos, nós amamos, nós temos misericórdia, nós nos importamos com aquilo que importa para quem amamos. Quando vivemos uma vida piedosa, nós nos importamos com aquilo que importa para Deus. O que é que importa para Deus? Você já se perguntou? Talvez a misericórdia, uma vida sem julgamento, uma vida sem qualquer tipo de murmuração, de reclamação, de maledicência. Essas coisas importam para Deus. E como é que nós temos vivido? Lendo aqui o texto de Tito novamente, nós entendemos que podemos ter uma certeza aqui no capítulo 2, verso 14, ele diz: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Qual é a nossa certeza então? A nossa certeza é que Jesus se entregou por nós para nos remir de toda a maldade, para pagar um resgate. Amado, pagou o resgate. É isso que aconteceu. Imagina, você estava aprisionado pelo pecado. Não tinha como você se libertar, não tinha como você sair daquela situação de aprisionamento, mas alguém pagou o resgate por nós, para que nós pudéssemos sair livres. Jesus pagou o resgate por nós com a sua própria vida, com o seu próprio sangue. Ele nos redimiu, ele nos remiu. Remir significa exatamente isso, pagou um resgate. Você é tão amado, querido, que alguém pagou um resgate pela sua vida. Amém? Às vezes a gente pensa assim: nossa, será que se você sequestrar, né? Se eu fosse sequestrado, o cara pedisse, sei lá, um valor que ninguém pudesse pagar, o que será que aconteceria? Mas existe alguém que me ama, que o valor que ninguém podia pagar, Ele pagou com a sua própria vida. Jesus Cristo morreu por nós. É o que Pedro diz, quando ele escreve a sua carta: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos ou resgatados da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Aqui nós vemos qual foi o preço que pagou o nosso resgate. Não foram prata ou ouro, não foram essas coisas, mas foi o precioso sangue do Senhor que morreu por nós, queridos. Isso é maravilhoso. Então nós temos essa certeza de que Jesus se entregou por nós para nos remir, para nos resgatar. Mas olha só, imagina alguém que está preso já há vários dias num cativeiro, e talvez esteja ali sem banho, sem comida, com a mesma roupa, e de repente talvez 2 semanas preso lá. Então quando aquela pessoa é resgatada, ela já sai com vida daquele lugar, já é maravilhoso. Mas quando ela sai dali, ela está totalmente suja, totalmente desnutrida, totalmente desidratada, com todo tipo de dificuldade, com todo tipo de problema. Então o Senhor Jesus, além de resgatar-nos do pecado, Ele também nos purificou. É a mesma coisa que pegar aquela pessoa que está toda suja, toda maltrapilha, toda mal alimentada, toda acabada, pegou, resgatou aquela pessoa, trouxe ela para cá, deu um banho nela, purificou, trocou suas vestes, alimentou, fez dela uma nova criação, para que ela possa então ser purificada e viver para Deus conforme Ele deseja. Que coisa maravilhosa, irmãos. Foi isso que Ele fez conosco, nos purificou. A Bíblia diz que Ele purificou para si mesmo um povo particularmente seu. Irmãos, quando eu começo a meditar nessas coisas, eu sei que você já sabe disso. Mas você não é capaz de se alegrar comigo nessa verdade simples. Eu quero dizer para você que o Evangelho é simples, irmãos.
Mas ele precisa alcançar a profundidade do nosso ser, ir lá dentro da nossa alma, e nós precisamos então nos alegrar e lembrar que ele nos resgatou, não apenas nos resgatou, mas também purificou a nossa vida, purificou a nossa alma, ele nos perdoou, nos limpou, querido. Cancelou o escrito de dívida, tirou a maldição, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eu e você somos livres, nos purificou para ele. E nos chamou o quê, irmãos? Para sermos um povo dedicado à prática de boas obras. Então esta é a certeza que temos. Isso não é esperança. Isso é realidade, isso é para agora. Você não precisa esperar ser purificado, você já foi. Você não precisa ter esperança de ser resgatado, você já foi resgatado. Esta é a nossa certeza. Você não precisa ficar esperando ter a sua vida mudada. Jesus já fez de você uma nova criatura, você é livre. Amém? Somos livres. Essa não é a nossa esperança, essa é a nossa certeza. De que Jesus nos ama e morreu por nós e nos purificou para sermos dedicados à prática de boas obras. Então, meu irmão, você já pode sair daqui hoje à noite praticando boas obras, cuidando das pessoas, amando as pessoas, obedecendo a Deus, abandonando o pecado. Tudo isso que nós fazemos, praticar boas obras, não é apenas dar comida para os necessitados ou ajudar os pobres. Estas coisas também são boas obras. Mas essas boas obras que a Bíblia fala, nos diz de pessoas que deixam de mentir, de pessoas que começam a falar a verdade, pessoas que começam a obedecer a Deus, pessoas que têm uma vida devocional, pessoas que amam e caminham com o Senhor. Isso é praticar boas obras. Já somos chamados, essa é a nossa certeza. Mas então qual é a nossa esperança? A nossa esperança, queridos, é a gloriosa manifestação do Senhor Jesus. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Então agora você pode se apegar a esta esperança e saber que um dia estaremos com Ele. Se apegar a essa esperança, sabendo que isto, embora não seja verdade hoje, estamos ausentes dEle, mas um dia estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Então o escritor de Hebreus fala, apeguemo-nos à nossa esperança. Mas para que a gente possa se apegar a uma esperança, não é uma esperança vazia, não é uma esperança ilusória, não é uma esperança que talvez utópica, é algo que nunca vai acontecer, não. Ele já nos deu o penhor desta esperança, que é o seu Espírito habitando em nós. Nós já temos o Espírito habitando em nós, que nos diz que somos filhos de Deus, que testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós sabemos que um dia estaremos com Ele, e a nossa certeza é que podemos ter uma vida mudada agora, totalmente diferente. Apeguemos-nos então a essa esperança. Verso 24 de Hebreus capítulo 10, volte comigo lá. Hebreus capítulo 10, verso 24. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Veja que o escritor de Hebreus, um texto muito paralelo com Tito, né? Quando o apóstolo Paulo fala que o Senhor purificou para si mesmo um povo para a prática de boas obras. E nós vemos aqui então que devemos nos apegar à esperança e considerar uns aos outros. Irmãos, é preciso considerar o outro, perceber o outro. Eu fiz um exercício aqui hoje de manhã, quero fazer agora à noite também. Faça aí na sua casa conosco. Para um pouquinho, agora eu vou te dar aí uns 15 segundos para você olhar para o outro. Olha para o outro, irmão. Percebe o outro. Nós temos aqui o nosso irmão Cláudio, ficou sentado, o louvor todo, vocês perceberam? Por quê? Porque ele está se recuperando, irmão. Graças a Deus, Deus o curou da Covid, então ele já está bem, já faz tempo, mas teve algumas complicações, então ele não pode ficar de pé, porque senão falta ar. Seu pulmão está se recuperando. Ele vem no culto de teimoso, porque ama estar na igreja. Vocês perceberam ou não? Vamos considerar o outro. Olha para os irmãos, eu quero que você faça isso neste momento. Olha para o outro, olha lá para trás. Olha para o seu irmão aí, percebe ele. Veja que tem alguém aí que precisa de um carinho, que precisa de um toque, que precisa ser percebido, que precisa sim, irmãos, de uma palavra. Nós precisamos, pode voltar aqui e olhar para mim. Nossa, agora percebe o pastor, agora olha para o pastor aqui.
Eu também preciso, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros, perceber. A palavra no grego tem o sentido de observar. Então, a primeira coisa para eu viver e abençoar e entender o que essa palavra está dizendo, nós precisamos perceber os outros, considerar. Querido, não dá para nós nos isolarmos e vivermos uma vida sem a graça de Deus, sem o cuidado de Deus e sem entender o que o Senhor tem para nós, uma vida totalmente abençoada, onde Ele quer nos usar para abençoar a outros. Amados, então é preciso considerar, é preciso observar. Eu e você não podemos nos isolar nas nossas necessidades, mas precisamos perceber o outro. Nós fazemos parte de um corpo, fazemos parte da igreja. O que nós vivemos não é apenas sobre nós. O Evangelho, embora ele me liberte, embora o Senhor tenha me resgatado, nós vimos ali que o propósito para o qual o Senhor me resgatou, Ele me purificou para que eu pratique boas obras, para que eu possa fazer coisas, não apenas para mudar a minha história, mas fazer da minha vida e da minha existência, para fazer de mim e de você agentes de milagre, agentes de transformação, a igreja do Deus vivo, que vai fazer a diferença nesta terra, que vai fazer a diferença na família que você está plantado, que vai fazer a diferença junto aos seus amigos, no seu lugar de trabalho, não importa, na escola, onde quer que você esteja, somos chamados para fazer a diferença, não tem apenas a ver conosco, não é a minha necessidade o Senhor vai cuidar, mas eu preciso então entender que Deus muitas vezes vai me usar para abençoar o próximo. É claro que nós somos abençoados, irmãos, é claro que somos libertos e somos cuidados, mas o Evangelho não é sobre nós, o Evangelho é sobre a glória do Senhor, amém? O Evangelho não é sobre a minha vida, o Evangelho é sobre a glória de Deus. Então eu preciso entender isso e amá-lo de todo o meu coração. Ser um canal de bênção para outras pessoas. Servir a Deus com a minha vida, me colocar a serviço das pessoas. Não posso me isolar, eu preciso entender que eu não posso me isolar, mas eu preciso considerar o outro, observar o outro. Esta é a ideia, nestas coisas Deus é glorificado. Voltando ao texto ali, considerar o outro para quê? Para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Outras versões dizem, para estimularmos uns aos outros, para nos incentivar, para nos animar, para nos motivar, para nós então estarmos juntos, um fortalecendo o outro, animando o outro, estimulando o outro. Não é? Então, a ideia, querida, é provocar uma reação no outro irmão. É provocar uma reação dele, para assim, irmão, e aí? Cara, como é que você está? Acorda, presta atenção. A ideia é essa, é você causar uma reação, provocar o outro para que ele reaja. Então, considere o outro para que nós possamos, então, nos estimular às boas obras, ao amor e às boas obras. Então, é aquele dia que vocês falam para ele assim, irmão, olha isso aí que você está fazendo, cara. Isso não vai dar certo, não. Isso aí vai ser prejudicial para você, para a sua família. Chamar a atenção das pessoas. Eu lembro uma vez que eu era novo convertido, já contei isso que várias vezes, era novo convertido, então eu lembro que eu contei uma piada numa rodinha de irmãos. Aí o irmão me chamou de lado e falou assim, querido, esse tipo de piada não fica bem nos seus lábios. Isso aí podia servir quando você não servia a Deus, mas agora não. Agora você é um homem de Deus, você é chamado para fazer a diferença. E eu agradeci a Deus, fiquei com vergonha na hora, irmãos, mas depois eu entendi o quê? Que Ele estava me corrigindo, me amando. É quando você chega para o irmão e chama a atenção dele por algo. Nós sabemos aqui, acompanhamos o pastor André, lá de Pinhais, que esteve conosco no carnaval do ano passado. O pastor André contou que ele chegou na igreja, o pastor Milton olhou para ele e falou assim, cara, você vai perder a sua família se você continuar agindo dessa forma, se você não tomar jeito na sua vida, você vai perder a sua família. Então ele se arrependeu, se colocou debaixo de direção, foi corrigido, foi ensinado, então ele foi totalmente restaurado e a sua família foi restaurada. Nós entendemos, irmãos, que quando nós consideramos o outro, nós chamamos a atenção e estimulamos uns aos outros. É quando você fala assim, minha irmã, fica firme. Sabe por quê? Porque o seu testemunho abençoa muitas vidas. O seu testemunho fortalece muitas vidas.
Olha, a sua maneira de ser, a sua maneira de se portar tem abençoado, então não desanime. O Senhor está voltando, daqui a pouco nós vamos estar com Ele lá na glória. É bênção, querido, que bom que você está aqui. Ou então ligar para alguém e falar assim: olha, faz quanto tempo que eu não te vejo, o que aconteceu? Onde é que você anda? Você sumiu. Por que é que você sumiu dessa forma, irmão? Olha, eu de vez em quando ligo para os irmãos. Falo assim: irmão, como é que você está? Ô pastor, eu estou trabalhando. Está trabalhando todo domingo, irmão? Não, trabalho domingo sim, domingo não. Mas o domingo não, que você não trabalha, por que você não vai na igreja? Ah, pastor, eu não vou porque eu estou sem carro. Aí eu falo assim: misericórdia, irmão. Aí eu sou bem amoroso e falo assim: querido, você precisa tomar vergonha na sua cara. Com bastante amor, né? Às vezes nós ficamos nos enganando. Eu lembro, queridos, eu chegava em casa, quando as meninas eram pequenas, a Fernanda e a Flávia eram pequenas, chegava em casa algumas vezes e falava assim: não, amor, hoje eu não vou no culto não, porque você não vai, então eu vou ficar aqui. Usando a minha esposa de desculpa para ficar em casa. E a Adriana, eu lembro, irmãos, ela olhava para mim e falava assim: ah, rapaz, vai lá orar, eu não preciso de um homem aqui dentro de casa vendo futebol, não, eu preciso de um homem buscando a Deus, um marido que vai buscar a Deus. Vai, eu não posso ir porque a Flávia é bebezinha. Nesse momento não posso ir, mas você pode, você vai lá e vai buscar por mim, pela Fernanda e pela Flávia, vai orar. O que é isso, irmãos? Isso é quando nós estimulamos o outro à boa obra. Não é? Ele em casa é assim, irmãos, manda quem pode e obedece quem tem juízo, amém? É assim que funciona. Na sua casa também, eu sei que você está rindo, mas na sua casa é assim também. Né? Irmãos, é dessa forma. Quando nós nos estimulamos, quando nós falamos, ligamos para o irmão: irmão, o que está acontecendo? Nestas coisas Deus é glorificado. Quando nós incentivamos, quando nós buscamos, quando nós causamos e provocamos o irmão a ter uma reação. Isso faz parte, mas tem gente que não quer se submeter a isso. Tem gente que não quer que ninguém o perturbe. Então tem pessoas, irmãos, que você fala assim: irmão, o que está acontecendo? A pessoa fecha a cara e ela sai da igreja, ela some, ela vai embora. Sabe por quê? Porque ela pensa assim: eu não quero que ninguém se meta comigo na minha vida. Essa é uma atitude, além de ser mesquinha, egoísta, é uma atitude burra, irmãos. Assim, eu não encontrei outra palavra, tá bom? Poderia falar pouco inteligente, né? Mas é uma atitude burra mesmo. Porque quando nós não obedecemos a palavra, nós podemos achar que estamos fazendo as coisas certas, mas não estamos não, querido. É bom você se obedecer. É na igreja que nós nos submetemos, é na igreja que nós somos abençoados. Aqui eu quero entrar no meu último tópico, lá no versículo 25 de Hebreus 10. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós temos irmãos que não vieram mais no culto quando começou a pandemia, mas eu sei que eles estão acompanhando agora mesmo lá. Quando eu falo não vieram no culto, não vieram aqui na igreja, mas estão em casa acompanhando, estão participando dos grupos de relacionamento, estão ativos nos seus ministérios, trabalhando com crianças, trabalhando na intercessão, em todas as coisas. Embora devido à sua condição, né, às vezes de problema de saúde, às vezes de comorbidades, não podem estar conosco. Então nós entendemos. Mas também temos irmãos que estão usando a pandemia de desculpa. E não vieram mais da igreja, irmãos. Sumiram da igreja, sumiram dos grupos, sumiram dos ministérios, pessoas que serviam na igreja e hoje estão totalmente desanimadas. Eu tenho uma palavra para nós: não vamos deixar de nos reunir como igreja. Nós vamos ficar 2 semanas sem estar aqui. E eu quero encorajar você a continuar assistindo os cultos. Eu quero encorajar você a continuar servindo a Deus da mesma forma. Eu quero encorajar você, irmãos, a buscar a Deus de todo o seu coração. E eu preciso dizer algo aqui nessa noite. Há mesmo pastores. Há pastores que estão falando mal de igrejas que se mantiveram abertas durante a pandemia. Eles estão dizendo que nós estamos preocupados com dinheiro. Eu quero dizer para você que é pastor, ou irmão, ou político, qualquer coisa, que diz isso, que nós estamos abertos porque estamos preocupados com dinheiro. Eu quero dizer algo para você. O seu coração é mau. A boca fala do que o coração está cheio. Se você está preocupado com dinheiro, que o Senhor te abençoe e tenha misericórdia da sua vida. Essa igreja não está preocupada com dinheiro. O Senhor tem nos suprido. Amém, irmãos?
Nós estamos abertos porque queremos olhar nos olhos uns dos outros e temos a convicção de que Deus tem derramado da sua graça sobre nós. E queremos orar uns pelos outros, e queremos buscar a Deus com alegria, queremos estar juntos aqui neste momento. E nada e ninguém pode roubar a nossa liberdade de estarmos juntos na presença do Senhor. Amém, queridos? Se eu posso ir no supermercado, eu posso estar adorando a Deus. Se eu posso ir no trabalho, eu posso estar também adorando a Deus. No ambiente onde nós passamos 1 hora e meia, todo mundo de máscara, todo mundo higienizado, todo mundo separado, tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. Nós estamos aqui em segurança, servindo ao Senhor. E eu queria só fazer esse desabafo, deixa eu fechar o parênteses e voltar para a palavra. Nós vamos passar 2 semanas com a igreja fechada, irmãos. Mas nós sabemos que estamos juntos, amém? Não abandone a sua congregação, não abandone o seu grupo, assista ao culto. Irmãos, bota ali uma roupa de culto, amém? Não vai ficar de bermuda e chinelo, não, vai botar uma roupa de culto bonita, né? Não fica deitado, não, irmão, na sua cama, no sofá, todo largado, não. Senta ali na frente da televisão, você com a sua família, ore a Deus, fique de pé durante o louvor, adore o Senhor, busque a Deus. Temos certeza que Deus fará grandes coisas. Não podemos abandonar a nossa reunião, a nossa congregação. Por quê, irmãos? Porque na igreja nós somos encorajados. Quantas vezes você foi encorajado por alguém na igreja? Quantas vezes durante um momento de louvor alguém ministrou na sua vida, então aquela música ministrou aqui na igreja, o ministro de louvor falou algo, algum irmão, você viu uma situação. Irmãos, temos tantas situações. Eu lembro de um irmão que chegou aqui, jovem ainda, namorando, solteiro, e ele chegou aqui de um histórico, onde ele achava que ser jovem cristão e não ser era a mesma coisa, porque a experiência que ele tinha, conhecia pessoas que se diziam cristãos, eram jovens, mas viviam como ele, bebiam como ele, falavam como ele, faziam todas as coisas como ele fazia. E eu lembro que ele chegou na igreja, e aqui na igreja então ele começou a ver jovens adorando a Deus, ele começou a olhar a vida daqueles caras, falou assim, peraí, esse pessoal é diferente. Começou a observar, então ele se converteu, queridos. Só de olhar as pessoas adorando a Deus, ele entendeu que Deus tinha uma vida diferente para ele, porque pessoas estavam vivendo de uma forma diferente. Na igreja, querido, nós somos encorajados, somos abençoados. Na igreja, nós somos protegidos. Nós oramos uns pelos outros, nós guardamos uns aos outros, somos protegidos em oração, somos protegidos quando estudamos a palavra juntos, somos protegidos porque há uma cadeia de autoridade na igreja. Os líderes que cuidam de você também estão debaixo de liderança, estão debaixo de submissão. Há uma cadeia onde nós estamos juntos, um cuidando dos outros, guardando a vida uns dos outros. Somos abençoados e protegidos no ensino, no testemunho, vendo o exemplo de irmãos mais maduros. Então você pode olhar aquele irmão que está há mais tempo, você pode ver como ele trabalha com a sua esposa, como ele cuida da sua esposa, dos seus filhos, você aprende com aquilo. Você que é jovem, solteiro, você pode aprender com os nossos jovens que se casaram recentemente. Olha aqui a vida do Andrei, da Bruna, do Marcelo, da Flávia, do João e da Vitória e outros que casaram recentemente. É que aqui não estou vendo ninguém mais que casou recentemente. Tem alguns irmãos que casaram. Você pode olhar para eles e aprender como que é. Como que é servir a Deus, como é ter a vida de casado, como que é caminhar. Irmãos, aqui na igreja nós desenvolvemos também o nosso serviço, aprendemos a servir. Vamos participar de uma ou outra coisa, de um ou outro evento, e vamos aprendendo como servir na casa do Senhor. Aprendemos a caminhar com Cristo junto com outros irmãos, podemos ensinar e aprender uns dos outros. Temos amizades que nos abençoam e protegem os nossos filhos e as nossas famílias. Temos amizades, irmãos, que nos protegem. É uma delícia, queridos. Amizades que nós temos há quanto tempo? Assim, eu lembro, quando eu cheguei na igreja, recém-casado, o pastor Paulo era solteiro ainda. E nós então começamos uma amizade, isso há mais de 30 anos. Depois o Paulo se casou, depois nós fomos vizinhos por um tempo. Eu lembro que eu ia jantar na casa dele, ele ia jantar na minha casa. As minhas filhas cresceram. Hoje o pastor Paulo é amigo das minhas filhas. Que coisa gostosa, irmãos. Outro dia nós fomos jantar na casa dele.
E ele falou para mim assim: chama a Flávia também, porque a Flávia gosta dessa comida que eu faço. Que gostoso, irmãos. Amém? Que coisa gostosa. Quando nós temos amizades, quando nós temos esse carinho, quando nós somos guardados uns pelos outros, quando nós crescemos juntos, nossos filhos crescem num ambiente saudável, onde a nossa família é guardada, onde a nossa fé é estimulada e é guardada. Nós não podemos abandonar isso, querido, por conta de uma ou outra dificuldade. Somos diferentes, mas na diferença está o equilíbrio, amém? Um puxa para cá, o outro puxa para lá, e nós vamos junto caminhando aqui no equilíbrio. O equilíbrio não está numa pessoa só, não existe ninguém equilibrado, irmãos. Você não pode dizer que você é equilibrado. O equilíbrio está em várias coisas, em várias pessoas. Eu puxo para um lado lá em casa, a Adriana puxa para o outro, e nós dois formamos um casal equilibrado. Cada um de um jeito. Quando eu me converti, irmãos, eu queria sair todo dia, eu achava que se eu ficasse em casa era pecado. Eu queria sair todo dia para pregar o evangelho. Todo dia eu queria estar na rua, participando de alguma coisa. Um dia a Adriana falou para mim assim, Marcelo, vamos ficar em casa hoje? Eu falei assim, mas amor, não, vamos ficar em casa nós dois, vamos conversar um pouco. Eu entendi o quê? Que ela precisava também descansar. O equilíbrio, irmãos. Maravilhoso, né? Quando nós podemos desfrutar desta verdade. A igreja nos traz isso. Quero então trazer aqui um resumo daquilo que foi ministrado essa noite. Irmão, esteja atento para que você possa se apegar à esperança. Qual é a sua esperança? Como eu disse, nós temos uma certeza que o Senhor Jesus pagou o preço por nós. Temos uma certeza que fomos resgatados. Temos uma certeza que fomos purificados. Temos certeza de que somos livres para viver em novidade de vida. Temos certeza de que o Senhor nos chamou para praticar boas obras, para viver de uma maneira sensata, justa e piedosa. Temos essa certeza. E por causa dessa certeza, então, nós podemos viver e nos apegar à esperança de que Ele voltará para nos buscar. Amém, irmãos? Ele voltará. E vamos viver para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança. Vamos nos apegar a esta esperança. Aquele que fez a promessa é fiel. Também precisamos lembrar de considerar uns aos outros. Meu irmão, você não viva sozinho, não se isole. Não se isole, querido, perceba o outro, se preocupe com o outro. Não se isole na sua casa. Nós estamos vivendo tempos onde nós não conhecemos nem o vizinho pelo nome. Não sabemos nem quem mora no nosso prédio. Se você mora num prédio, de repente você não sabe nem o nome das pessoas que moram no próprio andar que você mora. É assim, irmãos. Aqui na igreja não, aqui nós precisamos conhecer uns aos outros, nos importarmos, perceber a luta e a dificuldade do outro, porque não somos chamados para cuidar apenas de nós, mas também para cuidar dos outros. Irmãos, e não abandone a sua igreja, não abandone a reunião, a sua congregação. Esse é um princípio da palavra. Se um dia você precisar sair dessa igreja, viajar, ou mudar para outra cidade, ou se você de repente não concordar mais com aquilo que nós pregamos, eu não sei, irmão, qualquer coisa. O princípio continua colocado, nunca deixe de se reunir, nunca. Nunca deixe de estar numa igreja, nunca deixe de estar junto com irmãos e com irmãs, que vão te abençoar, que vão te proteger, como a igreja, porque na igreja você vai ser tratado, irmãos. Eu sou tratado aqui na igreja, você também é, somos tratados. Somos fortalecidos, aprendemos a nos submeter, aprendemos a caminhar, aprendemos tanta coisa. Uns com os outros somos guardados pela oração dos irmãos, somos guardados na igreja, na casa do Senhor, somos ensinados e somos abençoados. Eu queria hoje ministrar sobre a sua vida, orar com você, para que você possa ser fortalecido com essa palavra. Para que eu e você possamos nos apegar à esperança. Com alegria, irmãos. Com alegria. Que nós possamos então agora talvez tirar os olhos um pouco de nós. E olhar para pessoas. Sabia que há pessoas com necessidade no nosso meio. Pessoas com necessidades espirituais. Estão desanimadas, cansadas. Há pessoas com necessidades emocionais, financeiras. Há pessoas com todo tipo de necessidade, irmãos. Há pessoas que estão sozinhas. Há pessoas com todo tipo de luta
e nós precisamos perceber o outro, precisamos olhar para o outro, precisamos estar dispostos a ajudar as pessoas, porque para isso nós somos chamados, para a prática de boas obras, para servir, para abençoar. E eu quero, irmãos, que nós possamos ser impactados com essa palavra nessa noite. Quero convidar você a fechar os teus olhos, para que nós possamos orar neste momento. Eu creio, querido, que o Senhor talvez quer trazer novamente algo ao seu coração. Eu acredito que Deus quer trazer algo ao nosso coração, nos trazer novamente esta capacidade de nos apegarmos à esperança. A sua esperança é a gloriosa manifestação do Senhor Jesus. Ela não está na política, ela não está no dinheiro, no trabalho, a esperança não está aí nessas coisas. Talvez nós tenhamos uma ou outra necessidade como igreja. Nós não estamos simplesmente ignorando a política, não é isso. Nós nos posicionamos ao lado da retidão e da justiça. Mas não colocamos a nossa esperança em homens, a nossa esperança está no Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa esperança. Nós podemos crer, irmãos, que o Senhor nos resgatou e nos purificou. Então nós, além de podermos viver de uma maneira sensata, justa e piedosa, nós também podemos ser agentes de milagre, agentes de bênção, pessoas que vão fazer a diferença na vida de outros. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero colocar em prática isso que nós estudamos aqui. Quero ministrar sobre a sua vida, como pastor da igreja. Eu quero perceber e entender pelo Espírito que há pessoas que têm passado por lutas, por desânimos, por dificuldades. E nós vamos orar nessa noite, crendo que o Senhor vai visitar a sua vida, na sua casa e aqui também na igreja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar em prática isso que foi ministrado nessa noite. Ó Deus, nos apegar firmemente à esperança, nos apegar com firmeza, não abandonar, Senhor, a nossa esperança, mas nos apegar a ela, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor Jesus vai voltar e nós vamos viver para sempre com Ele. Da mesma forma, Senhor, nós queremos entender que precisamos observarmos uns aos outros, considerar, perceber a vida do irmão, as lutas de famílias. Então eu oro, Senhor, nessa noite, para que todo problema, todo tipo de prisão espiritual, emocional caia por terra, todo tipo de opressão. Há pessoas no nosso meio que estão com muito medo da sua saúde, estão muito preocupadas com as suas finanças, estão muito preocupadas com as lutas que têm vivido, atravessado. Pai, nesta noite nós queremos como igreja levantar este clamor para que haja cura, libertação, para que o Senhor possa, Deus, cuidar dessas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida dessas vidas, Pai. Cuida dessas vidas, Pai. Nós queremos repreender todo o opressor, todo espírito de engano, de mentira, que quer trazer todo tipo de confusão e todo tipo de prisão. Nós repreendemos neste momento e declaramos, Senhor Deus, o Teu cuidado e a Tua mão e a Tua bênção sobre essas pessoas. Pai, nós queremos também firmar um compromisso de fazer parte da igreja. Ó Deus, de estarmos juntos como igreja, de não abandonarmos, Senhor, e ficarmos muitas vezes na comodidade do nosso lar ou da nossa vida, não, mas nós queremos viver, estar juntos e desfrutar, não apenas da segurança que a igreja nos dá, mas também proporcionar segurança como igreja. A igreja não é um salão, a igreja não é uma instituição, a igreja é um organismo vivo, é pessoas, são pessoas que te amam e que te servem. Ó Deus, e nós como pessoas que te amam e te servem, nós queremos sim fazer parte de uma igreja que cuida, de uma igreja que guarda, de uma igreja que protege, de uma igreja, Deus, que não vive isolada, mas que se preocupa. Então nós liberamos, Pai, esta palavra, este cuidado sobre cada vida, sobre cada família, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus, querido, que você receba aí, no lugar que você está, na sua casa, aqui no salão, que você receba cura, libertação agora de toda preocupação, que você receba agora a libertação, que você receba cuidado de Deus. Meu irmão, que o Espírito Santo visite você agora
e traga bênção, traga cura, traga libertação, em nome de Jesus. Meu irmão, seja livre da sua preocupação, não ande ansioso, mas coloque todas as coisas diante do Senhor, pela súplica, pela oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Recebe cura, recebe força, seja animado, seja fortalecido, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido?